Esse vídeo se propõe a responder uma pergunta que eu acho muito interessante. Por que mapas conceituais não são esquemas? O que eu considero como esquemas são organizadores gráficos que ajudam a representar graficamente informação e conhecimento. Esquema pode ser uma anotação de caderno, pode ser um mapa do metrô, pode ser um gráfico de coordenadas x e y, como podem ser também mapas conceituais. Porém, mapas conceituais são um tipo especial de esquemas, porque eles possuem a capacidade de comunicar com clareza aquilo que nós pensamos. Nesse vídeo, vamos comparar a estrutura dos mapas mentais, que são muito famosos, com os mapas conceituais, cuja estrutura está baseada numa unidade chamada proposição. Então vamos começar aqui o nosso vídeo apresentando uma estrutura genérica de mapa mental. Característica principal do mapa mental é a associação de conceitos. E essa associação geralmente revela uma hierarquia. Nós podemos pegar o conceito chocolate, que está aqui, e verificar que a partir dele há outros conceitos relacionados com esse conceito principal e assim sucessivamente. Cacau, que é um outro conceito que também aparece aqui no canto direito, está relacionado a um outro conjunto de conceitos e assim sucessivamente eu faço uma associação de conceitos para descrever o meu entendimento sobre um dado tema. Então, a marca principal dos mapas mentais é a associação de ideias ou associação de conceitos. Se por um lado é fácil fazer um mapa mental e é rápido associar conceitos, por outro lado, percebe-se que a comunicação sobre o que o mapeador entende sobre chocolate é muito pobre. Por exemplo, eu verifico que há uma relação entre chocolate e alimento, mas ela não é declarada. Há uma outra relação entre chocolate e amêndoas e cacau, mas ela também não é revelada. A associação, ela não requer uma explicação clara sobre como os conceitos se relacionam. Então, o ponto forte do mapa mental é que eu consigo fazê-lo com uma certa rapidez. Ele me ajuda a organizar ideias que eu tenho na minha cabeça e que eventualmente ainda não estão bem organizadas, mas eu não consigo dar o ajuste fino, ou seja, pensar de maneira detalhada nas relações entre os conceitos. Vamos agora comparar a estrutura do mapa mental com a estrutura de um mapa conceitual. E eu já chamo a atenção que a estrutura do mapa conceitual contém uma unidade fundamental que a gente chama de proposição. Então vamos lá, os mapas conceituais, eles possuem uma unidade fundamental, é como se fosse o tijolo da parede. A unidade fundamental dos mapas conceituais é o que nós chamamos de proposição. E essa proposição, ela tem clareza semântica. Isso é importante porque, em outras palavras, o que eu quero dizer é que uma proposição, ela carrega uma mensagem que pode ser entendida por qualquer pessoa. A relação de conceitos e a ordem dos conceitos, ela não muda comparando o mapa mental que eu já apresentei com esse mapa conceitual. O que acaba acontecendo é que, aonde havia um X no mapa mental, agora existe o que nós chamamos de termo de ligação. E esse termo de ligação é o que vai explicar, é o que vai descrever a relação conceitual. Ele explica a relação conceitual. E isso faz toda a diferença na medida em que eu quero compreender o significado que o mapeador dá sobre um determinado tema. Então, por exemplo, se eu verificar a relação entre chocolate e alimento, aqui eu verifico que
para esse mapeador, chocolate é um alimento. Se eu quiser verificar aquela relação com amêndoas e cacau, eu vou verificar que aqui o mapeador declara o quê? Que chocolate é feito com amêndoas e chocolate é feito com cacau. Então veja que a precisão em comunicar relações conceituais que formam o entendimento que o sujeito tem sobre o tema chocolate, nesse caso é muito maior, porque o mapa conceitual exige a declaração da relação conceitual. Então, se o mapa mental favorece a associação, o mapa conceitual ele favorece as relações conceituais. E a vantagem associada a isso é que se comunica muito melhor aquilo que o mapeador entende sobre um dado tema usando o mapa conceitual, comparando-se com o mapa mental. É fácil você perceber a partir da seguinte comparação. Veja a figura do mapa mental sem qualquer tipo de explicação. Agora, leia esse mapa conceitual também sem qualquer tipo de explicação. Perceba que à medida em que você vai lendo as proposições, você consegue compreender aquilo que o mapeador quis dizer sem precisar de auxílio nenhum, sem precisar de explicações do mapeador. Isso porque o conteúdo semântico do mapa conceitual é muito mais rico. Agora, frente a esse benefício de se organizar melhor as ideias, declarando relações conceituais e obtendo-se um dispositivo gráfico, que é o mapa conceitual, que ajuda muito mais no processo de comunicação a um preço a pagar. Fazer um bom mapa conceitual exige mais tempo e exige mais reflexão por parte do mapeador do que fazer um mapa mental. Em síntese, nós podemos dizer então que os mapas conceituais eles se distinguem de outros organizadores gráficos porque, além do aspecto gráfico-visual, eles carregam um conteúdo semântico passível de compreensão pelo leitor. Isso se o mapa conceitual estiver bem feito. Os mapas mentais são dispositivos que associam conceitos sem declarar o motivo pelo qual os conceitos se associam. Há espaço para os dois organizadores gráficos, mas se o objetivo for organizar as relações conceituais, as nossas ideias, para comunicar isso a terceiros, certamente é mais vantajoso fazer mapas conceituais do que mapas mentais.